Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês não querem aparecer o rostinho, aí, não? Vamos deixar falando sozinho aqui? Não tá bom, né? Bom, nós estamos falando sobre estequiometria. Mas o que é que isso significa? Significa que a gente vai estar medindo, vendo quantidades de algumas substâncias. Nós já vimos que as substâncias, elas não são criadas, elas nem se perdem, na verdade, elas são rearranjadas, ocorre um rearranjo de moléculas e esse rearranjo vai dar origem a novas substâncias. Mas a natureza, então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A estequiometria, ela vai estar utilizando, te mostrando que essas quantidades, elas são baseadas na quantidade de átomos que estão envolvidos nessa molécula ou nessa substância, certo? A palavra estequiometria vem do grego, significa medir algo que não pode ser dividido. Hoje, a estequiometria compreende os requisitos atômicos básicos das substâncias que participam de uma reação química. A gente vai analisar de acordo com duas leis. A lei das proporções definidas, que vai estar sempre numa proporção específica, por exemplo, a água, eu vou ter sempre essa proporção de um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio. E partindo dessa premissa da lei de conservação das massas, que eu já falei para vocês. O que isso quer dizer? Que o número de reagentes, o número total de átomos no reagente é sempre igual ao número no produto. Ele não vai alterar, ele vai modificar o tipo de substância formada, mas a quantidade de átomos obrigatoriamente tem que ser a mesma, porque ele não vai se perder, ele não vai recriar, ele vai estar só recriando, ele não vai sumir átomos durante essa composição. Vocês têm que lembrar que sempre numa reação química eu vou ter reagentes que ao reagirem, ao se transformarem, vão formar produtos, certo? Então, isso vai ser representado por uma equação química. Então, o que é uma reação? São processos que transformam uma ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, em outras. Essas outras substâncias são chamadas de produtos, certo? Uma reação química, ela é sempre representada, ela pode sempre ser representada por uma equação. Então, preste atenção aqui. O que é uma equação? É uma transformação, vai estar representando uma transformação em que os reagentes vão formar ou originar produtos. Nesse caso aqui, eu tenho uma reação entre o fósforo e o cloro e vai formar um outro produto. Tá vendo que, eu tenho fósforo mais cloro em reagentes. Eu tinha duas substâncias e essas duas substâncias aqui formou um produto. Obrigatoriamente, a mesma quantidade de átomos que eu tiver aqui do lado dos reagentes, eu tenho que ter aqui do lado dos produtos. Então, aqui eu tinha um índice. Esse númerozinho que fica aqui embaixo, ó, do ladinho do elemento, do símbolo do elemento químico, ele é chamado de índice. Essa letrinha aqui, ela está te indicando o estado físico que essa substância está. Então, o fósforo aqui está no estado sólido, enquanto que o cloro está no estado gasoso. Então, eu quero primeiro que vocês entendam o seguinte: aqui tem 4 átomos de fósforo, certo? E eu tenho aqui 2 átomos de cloro. Mas tá vendo que tem um número aqui que antecede ele? Esse número que antecede aqui, ele é chamado de coeficiente. E ele vai estar multiplicando toda essa molécula aqui, que no caso é de cloro. Então, na verdade, eu tenho 6 vezes 12. Eu tenho 6 moléculas de cloro, certo? Então, eu tenho 12 átomos de cloro aqui. Então, no lado dos reagentes aqui, eu tenho 4 átomos de fósforo para 12 átomos de cloro. E no lado dos produtos?
Se eu não tivesse esse 4 aqui, eu teria o quê? Tá vendo que não tem índice aqui do lado do cloro? Então, aqui significaria que eu só tinha 1, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que colocar o coeficiente aqui, ou seja, a quantidade que está multiplicando essa molécula, para eu poder igualar a quantidade de átomos que tinha nos reagentes. Então, se eu multiplicar aqui quando não tem nada, tem 1, vai ser 4 vezes 1. Então, eu não vou ter 4 átomos de fósforo. Espera aí. Enquanto que, se eu multiplicar 4 vezes 3, eu não vou ter 12 átomos de cloro. Então, essa equação, eu vou dizer que ela está balanceada. É uma equação em que tem a quantidade de reagente igual à quantidade de produto, mesmo que a substância química que esteja aqui seja diferente, certo? Então, antes da setinha, eu chamo de reagente, depois da setinha, eu chamo de produto. E o que significa essa lei de conservação? Exatamente o que a gente fez no balanceamento. Eu não posso ter uma substância em que, após a reação química, átomos sejam perdidos. Eu não posso ter nem mais nem menos. Mesmo que eles tenham sido rearranjados, mesmo que eles tenham a substância química formada seja diferente, a quantidade de átomos precisa ser a mesma, certo? Então, num balanceamento químico, o número que antecede aqui a molécula é chamado de coeficiente, e esse númerozinho que fica aqui do lado do elemento químico, ele é chamado de índice. O balanceamento, os índices não vão mudar. Nunca você vai poder mudar a quantidade de índice que tem aqui, ó. Isso aqui já é a fórmula química que é assim. O que você pode mudar são os coeficientes. É com o coeficiente que você vai trabalhar, tá? Isso daqui, ó, é a quantidade de mols que você colocou. É a quantidade de molécula que tem nessa reação. Nesse caso aqui, eu tenho... Isso aqui é o metano. Eu tenho uma molécula de metano para 2 moléculas de oxigênio. E eles, ao reagirem, eles formaram dióxido de carbono e água. Quanto de dióxido de carbono e quanto de água? Uma molécula de dióxido de carbono para 2 de água. Então, esse número que antecede é chamado de coeficiente e determina a quantidade de moléculas que eu tenho nessa reação, certo? Ó, observe que a quantidade de índice vai diferenciar o tipo de substância. Se eu tenho aqui H2O, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Essa substância H2O não é igual a esta. O que variou aqui? Tá vendo que aumentou 1 átomo de oxigênio aqui? Aqui, quando não tem nada, tem 1, né? Então, essa substância aqui não é mais água, mas é água oxigenada. E é diferente dessa água aqui que a gente utiliza. Essa água aqui é a água mesmo que a gente consome. E aqui, a água oxigenada. Então, a quantidade de índice vai determinar que tipo de substância que é. Nesse caso aqui que eu tenho, por exemplo, H2O, é a substância água. Aqui é a água oxigenada. Como, por exemplo, se eu tiver o O2 aqui. Quando eu tenho O2, eu tenho gás oxigênio, mas o O3 eu já tenho gás ozônio. Então, é diferente uma substância química da outra, tá? A quantidade o coeficiente que eu coloco aqui vai fazer com que eu faça o balanceamento correto das moléculas. Os índices é o que vai determinar a matéria que foi formada, a substância que foi formada, tá? E essa quantidade de átomos aqui, ela não pode ser alterada, porque senão você muda a substância. Por isso que você só mexe no coeficiente, não no índice.
E o número que você colocar aqui como coeficiente, ele está multiplicando toda a molécula. Você não pode multiplicar só um dos átomos, um dos elementos, não. Igual aqui, esse 2 aqui, ele está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, certo? Observe a equação. Aqui eu tenho uma equação em que eu estou tendo hidrogênio se associando, ou seja, reagindo com o oxigênio e formando uma outra substância diferente. Então, eu tenho hidrogênio que se associou ao oxigênio e foi formado aqui H2O, formou água. Mas essa equação aqui, ela está balanceada? Ela tem a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto nos produtos? Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui também. Mas aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu só tenho 1. Eu posso vir aqui e colocar 2 aqui? Não, porque senão eu estaria modificando a substância que foi formada. Então, o 2 que eu posso colocar aqui, ó, esse 2 é no lugar do coeficiente. E aí você tem que pensar que se você estiver multiplicando aqui para você acertar a quantidade de oxigênio, você também vai estar modificando a quantidade de hidrogênios. Então, percebe-se que antes da seta, nos reagentes, há 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Após a seta, aqui no lado dos produtos, existem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Desta forma, a representação não respeita a lei de conservação das massas. Sempre que essa forma não respeitar a lei de conservação, você precisa fazer o balanceamento. Então, o que você vai fazer? Analisar tanto o reagente quanto o produto e ver que do lado dos reagentes aqui tem uma quantidade de átomos que está diferente do lado dos produtos. Então, você precisa acertar esses coeficientes. Se eu colocar 2 aqui como coeficiente, eu vou conseguir consertar o oxigênio, mas eu vou ter alterado o hidrogênio, não vou? Então, eu tenho que vir aqui no hidrogênio e alterar o coeficiente dele também. Se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio, mais 2 de oxigênio, que aqui mesmo não aparecendo nada é 1. E do lado dos produtos, eu vou ter também 2 átomos, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, se eu modificar o coeficiente aqui do hidrogênio e da água, eu consigo fazer com que tanto os reagentes quanto os produtos tenham a mesma quantidade de átomos. E é esse o intuito do balanceamento químico. É para isso que a gente tem que balancear, é isso que a estequiometria faz. Além de você calcular a proporção que eles têm, a primeira coisa que você faz é acertar a quantidade de átomos, tá? Esse método em que você acerta aleatoriamente é chamado de método de tentativa. Então, no método de tentativa, você vai colocar do lado dos reagentes a mesma quantidade de átomos que você tiver do lado dos produtos. Então, como é que você faz? Primeiro, eu tenho aqui uma equação química. A equação nada mais é do que a representação gráfica de uma reação. Então, você tem aqui 2 átomos de alumínio, eu coloquei aqui 2. 3 átomos de enxofre, coloquei aqui 3. 2 átomos de hidrogênio, eu coloquei aqui 2. E 1 átomo de oxigênio, 1. Isso do lado dos reagentes. Agora, do lado dos produtos, eu tenho 1 átomo de alumínio. O número que está aqui de fora, ele está multiplicando todo mundo que está entre parênteses. Então, aqui, quando não tem nada, é 1, né? 1 e 1, tá? Eu prefiro colocar na sequência. Se do lado de cá eu coloquei o alumínio, enxofre, hidrogênio e oxigênio,
procurem colocar na mesma ordem para vocês fazerem a comparação sem se perder, tá? Então, aqui eu tenho 2 átomos de alumínio, aqui tem 1. Então, eu já sei que essa equação não está balanceada, eu preciso fazer o balanceamento. Do lado dos produtos, eu tenho 1 átomo de enxofre, enquanto que do lado dos reagentes eu tenho 3. Aqui, ó, observem, eu tenho 3 vezes 1, 3 de hidrogênio, mais 2 aqui. Do lado dos reagentes, eu tenho no total 5 átomos de hidrogênio. E quantos átomos de oxigênio? 3 vezes 1, 3. Eu quero que vocês peguem o lápis, o caderno de vocês e o lápis e façam o balanceamento e fala para mim quais são os coeficientes que vão acertar essa equação aqui. Manda para mim por chat. Chat, sei lá como é que fala em inglês. A avaliação está toda sobre balanceamento, que é a primeira parte de acertar, de fazer os coeficientes estequiométricos. Então, é bom que vocês tirem todas as dúvidas, tá? Vocês não estão entendendo pela voz ou pela matéria? Marco Túlio, agora que eu ouvi a sua mensagem, vocês não estão me entendendo? Ah, pelo conteúdo. Pessoal, pensa o seguinte, vocês vão ter uma equação e nessa equação você vai determinar o número que você vai colocar. A única regra é que você tem que colocar a quantidade de átomos do lado do reagente igual a dos produtos. Então, eu tirei aqui, ó, a quantidade. Esse número não vai no índice, não. Esse número vai no coeficiente. Esse número maior, o índice eu já coloquei para vocês. É esse aqui, ó. O índice do alumínio é 2. Esse aqui eu só retirei dados, certo? Então, você vai colocar um número X aqui antes dessa molécula, ou seja, o coeficiente, que vai fazer com que o alumínio, o enxofre, o hidrogênio e o oxigênio seja igual na mesma proporção dos dois lados. Vamos ver, Adriele? Eu não fiz ela ainda não, vamos ver. Isso. Muito bem, meninas. Ó, então vamos lá. De que lado que eu começo? Do lado em que tem a menor quantidade de átomos, certo? Do lado dos produtos aí, depois da setinha, o alumínio não está com menos quantidade do que do lado dos reagentes? Então, a primeira coisa que você vai fazer, gente, uma dica, deixe sempre o hidrogênio e o oxigênio por último, para balancear, tá? Então, primeira coisa, primeiro nós vamos balancear o alumínio e o enxofre. Depois a gente acerta os outros, tá bom? Então, sigam sempre essa ordem. Primeiro, na verdade, primeiro a gente organiza os metais,
depois os ametais, e depois o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Tem até um macetinho na internet que usa a palavra macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Mas então vamos lá. Que número que eu preciso colocar aqui antes do alumínio para que ele fique com 2? Que número que eu vou multiplicar por 1 que vai dar 2? 2, não é? Então eu vou colocar aqui 2. Então se eu multiplicar o alumínio por 2... Peraí, deixa eu só achar onde fica o cursor aqui para me digitar. Já tá 10-0 pro computador. Né, gente? Me ajuda. Onde eu ponho aqui para digitar? Opa, vamos ter que interromper isso aí. A senhora não está como... O negócio, a senhora não está como... Anfitriã. Deixa eu colocar como anfitriã. Só um minutinho, meninos, porque eu quero digitar aqui para vocês irem acompanhando. Ok, agora. Mas tá certo, Thaís, tá certo, Adriele. Eu passei a senhora, mas... Esse aqui. Isso. Aqui. Quer mudar aqui? É. E aqui a imagem, professora. Não, mas eu vou... Não tem aquela canetinha? Mas para que apagar alguma coisa, mudar? Não, quero acrescentar um número. Eu vou colocar, vou inserir um. É porque aqui a senhora acrescenta, porque aqui é texto. Aqui não, aqui é uma imagem. É, mas eu vou inserir uma forma. Porque aqui não é o pente, aqui é um... Deixa eu ver aqui. E se eu inserir uma caixa de texto aqui no cantinho? Sim, aqui, melhor. Minutinho, meninos. Tá certo. Só que a caixa de texto na onde? Não vai mudar. Isso aí é só uma informação mesmo, Adriele. Não vai mudar se tiver no estado sólido ou gasoso, tá? Isso aí é só o exercício te fornecendo mesmo em qual estado físico que ele tá. Será que é modificar? Só quer colocar não aqui. Aqui no cantinho. Aqui. Só um pouquinho coisa? É, só um número. Então, digita aí, professora. Deleta aí. Que número? 3. Não, aperta aqui. Vai. Aqui? Uhum. 3. Aqui? Aqui. Ah, o 3, né? Tem que inserir de novo. Uhum. Aqui 6. Só esse que faltou. Bom, meninos, então vamos analisar agora que a gente modificou o índice não, o coeficiente. Vamos fazer como
Vamos fazer toda a multiplicação de novo. Se eu colocar o coeficiente 2 aqui no alumínio, eu vou estar multiplicando 2 vezes 1, 2. Então, aqui, eu, ao invés de ter um átomo de alumínio, eu vou passar a ter 2, certo? Só que esse 2, ele não modifica só o alumínio, ele modifica o oxigênio e multiplica para o oxigênio e para o hidrogênio. Então, aqui antes era 1 para cada um, então era 3, né? Então, 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. E quanto de hidrogênio? Ó, aqui eu multipliquei por 3, deu 6. Mais 6 do lado de cá, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? 12. Por isso é que eu tive que colocar o coeficiente 6 aqui, ó. 6 vezes 2, 12. Mais 6 vezes 1, 6. Vocês viram que ao acrescentar 6, 2 e 3 aqui, nós conseguimos fazer com que a quantidade de átomos ficassem iguais dos dois lados, tanto no lado do reagente quanto no lado dos produtos. Isso é que é fazer balanceamento. Isso é o método de tentativa. Não existe um número imposto. Você é que vai determinar qual é o coeficiente que vai caber aqui para que os dois lados fiquem com a mesma quantidade de átomos. Ah, esqueci aqui, ó, 3 vezes 1, 3 do enxofre. Então, os dois lados estão exatamente com a mesma quantidade de átomos. Os coeficientes aqui, então, vai ser 1, 6, 2 e 3, certo? Não deu para eu digitar certinho aqui, porque era imagem, não estava digitado, tá? Mas deu para vocês entenderem, eu espero. Certo? Bom, pessoal, a aula está acabando, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, mandem para mim por mensagem que eu vou estar analisando, tá? E vou estar respondendo. Fala para vocês quiserem abrir o som. Se vocês quiserem abrir o som também e perguntar, pode. Só tem dois lados. Pode. Só balanceamento, Pedro. Esse aqui eu já tinha. Giovana, estou te vendo. Alguma dúvida? Ou deu para entender um pouquinho? Esse número, vocês é que vão determinar. O próprio método já fala, é método de tentativa. Você vai tentando. Se você colocar o número 2 não deu certo, você coloca o 3, vai tentando até que você consiga equilibrar a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Tem que estar igual, independente do número que você coloque, entendeu? Sempre pelo oxigênio. Sempre você tem que fazer isso com todos os elementos, tá? Deixa o oxigênio e o hidrogênio por último, porque eles desestabilizam, fica mais difícil de você balancear. Começa pelos outros elementos químicos e deixa eles por último. Aí tem que ser todos iguais? Do mesmo jeito, o balanceamento? Todos iguais como? Os mesmos números ou a forma de fazer? A forma. A forma de fazer, sim. Existem várias formas de você fazer um balanceamento. Nesse método que vocês estão aprendendo agora, que é o de tentativa, você pode colocar qualquer número, desde que quando você faça a multiplicação, do lado do reagente do produto fique igual. A única condição é essa. Você pode pôr o número que você quiser, desde que fique igual. E tem que lembrar que, se está multiplicando, vamos supor, a água, a fórmula é H2O,
Então, o número que você colocar antes, ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Não pode esquecer que, assim, tem gente que tenta fazer individual, sabe? Faz com um elemento e não faz com o outro. Não. Se você colocar, vai estar multiplicando todo mundo da molécula. Aí fazer... Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi. Pessoal, mais alguma dúvida? Oi? Não? Então, eu vou encerrar as perguntas e vou voltar para os slides, tá? Até aqui tá tudo bem? Posso voltar para os slides, então? Tudo certo, pode voltar. Falta 2 minutos. Próximo, então. Considerando-se a equação química não balanceada, aí o exercício aqui, ele te forneceu uma equação, eu até já tirei os dados aqui, ó. Magnésio tem 1 no lado dos produtos, dos reagentes, e 1 no lado dos produtos. O hidrogênio tem 1 no lado dos reagentes e 2 no lado dos produtos. O cloro tem 1 no lado dos reagentes e 2 no lado dos produtos. Então, não está balanceado. Essa parte aqui, ó, você precisa fazer, tá? O exercício não vai te fornecer assim tão fácil, né? Você precisa analisar a questão e identificar. Essa equação não está balanceada, então eu preciso balancear. Nesse caso aqui, ele colocou, e admitindo-se num balanceamento o coeficiente 5 para cada produto. Então, ele arbitrou, o exercício te falou que em cada produto ia ter o coeficiente 5, certo? Se o coeficiente do produto aqui for 5, então vai ser 5 vezes 1 para o magnésio. Quantos átomos de magnésio eu tenho, então? 5, não é? E de cloro, 5 vezes 2. 10, certo? 5 vezes 2 do hidrogênio. 10 também. E agora? Agora eu preciso encontrar um valor que eu vá multiplicar aqui no lado dos reagentes que vá fazer com que do lado dos reagentes eu tenha a mesma quantidade de átomos que do lado dos produtos. Então, qual vai ser o coeficiente que eu preciso colocar aqui? Se eu multiplicar, que número que eu tenho que colocar aqui para o magnésio para ele ficar com 5? 5, não é? Então, o átomo de magnésio aqui, então, vai ser, o coeficiente, então, vai ser 5. E qual o coeficiente que eu tenho que fazer, que eu tenho que multiplicar aqui por essa molécula aqui de hidrogênio e cloro, para que ele, do ácido clorídrico aqui, para que ele tenha a mesma quantidade de átomos aqui do outro lado? Eu não tenho 10 hidrogênios e 10 cloros? Então, se eu colocar o coeficiente 10 aqui, eu vou ter 10 hidrogênios e 10 cloros. Ficou balanceado, não ficou? Então, quais são os coeficientes dessa equação? 5, 10, 5 e 5. Mas aqui, ó, ele quer saber o coeficiente de cada reagente. Então, quais são os coeficientes dos reagentes? 5 e 10.
certo? Tá vendo que você que vai colocar o número, a não ser que o exercício te fale onde é para você arbitrar, onde é para você colocar. Nesse caso aqui, ele falou que do lado dos produtos era 5, então aí a gente tem que trabalhar com 5 do lado dos produtos. Mas eu posso colocar o número que eu quiser aqui do lado dos reagentes, desde que, ao multiplicar, as quantidades sejam iguais. Certo? Dúvidas? Bom, meninos, esse conteúdo ele é realmente bem complicadinho, mas eu acho que vocês deveriam. Essa aula vai ficar gravada, revejam, tenta fazer os conteúdos. Eu vou deixar com o Tenente Santana, ele vai publicar mais 2 conteúdos que não deu tempo, mais 2 atividades que não deu tempo da gente trabalhar nessa aula, para que vocês tentem fazer, façam